Bom, olá, nós estamos aqui, né, nessa mais um remédio natural e está tendo muito questionamento dos assinantes sobre a relação da alimentação infantil, né? Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso. É um tema extremamente complexo, mas vamos começar dando uma pincelada aqui, aí depois, conforme for o processo e interesse, a gente pode entrar aí um pouquinho mais em detalhe, né? Então, assim, eu falo que a primeira coisa quando a gente pensa na alimentação infantil é pensar que a criança, ela tem o exemplo, né? Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de trabalhar a alimentação infantil porque já não existe uma alimentação do adulto que está sendo adequada, né? E eu já vi isso em várias situações, né? De presenciar muitas vezes criança de 2, 3 anos falando que quer comer igual ao pai. E eu lembro que eu estava observando isso, prestando atenção ali no que estava acontecendo, e a mãe chegou com um prato de frutinhas e tudo bonitinho para a criança, e ela olhava o prato do pai e falava assim: mas do prato do papai não tem. Aí ela falou: papai é bobo mesmo, eu quero ser bobo igual ao meu pai, né? Então, existe um processo do exemplo, e esse processo, muitas vezes, é muito comum assim: você não pode tomar refrigerante, mas tem refrigerante na geladeira. Então, sem dúvida nenhuma, a criança, ela vai consumir o que tiver presente na vida dela e o que ela estiver observando de uma maneira geral. Se a gente for falar do processo do desenvolvimento do paladar, né? Quando que você começa a desenvolver o paladar da criança, tanto para coisas boas como para encrencas, né? Para alimentos ultraprocessados e açúcar, etc. Na barriga da mãe, né? Então é provado e comprovado que o que a mãe come durante a gestação, o paladar, o sabor, ele passa através da placenta. E quando a mãe está amamentando, esse sabor passa pelo leite materno. Então, quando a mãe ela tem um alto consumo de legumes, de verduras, de frutas, ela come arroz, feijão, carninha, legume, ou seja, quando a mãe come comida de verdade e quando não tem um alto consumo de alimentos ultraprocessados e de açúcar e de, de aditivos químicos e mesmo de alimentos com alto potencial inflamatório, como excesso do consumo de leite derivados, glúten, né, soja, etc. Então, o que acontece? A criança, ela aceita infinitamente mais fácil a hora que o alimento começa a ser ofertado para ela, né? Ela já tem aquele paladar, então não é uma coisa nova para ela, então ela vai com muito mais facilidade aceitando. E dentro do conceito, né, da alimentação infantil, desse desenvolvimento, desse paladar, é colocado pela Organização Mundial da Saúde que não se deve dar nem açúcar, nem aditivos químicos, né, e aí por consequência alimentos ultraprocessados para a criança até os 2 anos de idade. Então volta para aquilo que a gente sabe hoje, que é relatado pela Organização Mundial da Saúde, que é o programa dos 1000 dias, onde se fala que o que acontece 9 meses antes da criança nascer, até os 2 primeiros anos de vida, vai determinar o resto da vida da criança. Principalmente quando a gente pensa no sistema imunológico, no processo neurocomportamental, em funções neurocomportamentais e no sistema imunológico e endócrino de uma maneira geral, né? Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental essa construção, né, do paladar da criança e do organismo que é saudável para que ele consiga depois manter. Bom, mas tem momento que depois, principalmente quando a criança já está mais velha, que ela vai estar antenada no que está acontecendo aqui, no que o outro está comendo ali, sem dúvida nenhuma, né? Agora, o que a gente precisa pensar é que quando o saldo é positivo, ou seja,
na casa da gente, a gente consegue fazer com que essa criança coma comida de verdade, com que ela tenha alimentos, não digo nem saudáveis, mas que ela tenha alimentos seguros para todo o processo de desenvolvimento e de funcionamento dela, com, vamos falar assim, quase toda certeza, ela vai entrar em contato com alimentos ultraprocessados, ou com açúcar, ou com alimentos aí, né, frequentemente com alimentos de alto potencial inflamatório, mas o nosso organismo foi feito para tolerar agressores e não para não tolerar. Então, a gente tem um processo, principalmente a criança que está em formação, ela está formando e renovando célula diariamente. E os nutrientes que a gente absorve vão ser a base, vão ser a matéria-prima para formar, renovar a célula e determinar a função. Então, se isso é um processo diário, quando de vez em quando se consome alguma coisa que a gente sabe que não é adequada, o organismo tem grande chance de tolerar aquela substância ou de tolerar aquele agressor. E tendo um saldo positivo, ele não ter a interferência no organismo de produtos que não são adequados ao crescimento e ao desenvolvimento da criança. Vários pacientes que eu acompanho desde antes de engravidar, durante a gestação, amamentação, introdução de alimento, e você tem aquelas mães que estão totalmente comprometidas, né, com esse desenvolvimento da criança, para que ela tenha uma estrutura depois, inclusive, para lidar com as coisas que não são boas, só que a hora que vai para a vida, né, ou seja, lá em casa tá tudo bonitinho, mas aí eu vou para a casa da sogra. Eu vou para casa da mãe, eu vou para a rua ou para qualquer outro lugar. É muito comum essas pessoas ouvirem de quem está do lado assim, coitadinho, você não vai dar, e aí começa, né? O iogurte, o danoninho, o brigadeiro, ou enfim, o pirulito, quando na verdade a criança, principalmente a criança até os 2 anos, na maior parte das vezes, o que acontece? Ela não sabe o que é aquilo. Ela não tem noção do que é aquele sabor, do que é aquele produto. Então isso é muito mais um problema do adulto do que da criança. O adulto muitas vezes gosta daquilo, né, ou acha saboroso, e ele fica com dó da criança não consumir uma coisa que ele gosta. Porque a criança não conhece, a criança não sabe o que é. Então, ele fica muito feliz da vida se ele está comendo uma coisa que ele conhece, que ele gosta e que deixa ele satisfeito. Não é a criança que tem essa preocupação, é o adulto, né? Eu já tive pacientes quando eu comecei a tratar com 6 meses, altamente alérgica. Tanto é que eu tive que mudar toda a alimentação da mãe, porque ela só era amamentada. Então, esse processo alérgico vinha da mãe. Quando eu tratei o organismo da mãe, aí a criança sarou das alergias. E foi toda bonitinha, com uma alimentação perfeita, nunca mais teve um sintoma, tudo bonitinho. Até, né, na verdade, até hoje, essa menina é extremamente saudável. Mas com 2 aninhos de idade, ela foi numa festa sem a mãe. E aí veio sempre, como eu costumo brincar, eu falo que às vezes são aqueles espíritos de porco, né? Porque pega lá o refrigerante, dá na mão da criança e fala assim, vamos aproveitar que a sua mãe não tá aqui para você tomar um refrigerante. E aí normalmente ainda completa assim, tadinha, né? Para poder tomar aquele negócio cheio de produto químico, né? E de mais uma série de compostos lá que realmente não deveria ser dado para uma criança nessa fase. Aí o que aconteceu com essa garotinha? Ela catou o refrigerante na mão, cheirou, pôs a linguinha, devolveu para a pessoa e fez, eu não gosto, né? Então você vê o que é a construção do paladar. Muitas vezes, se a gente vem num processo onde você constrói esse paladar e esse organismo está saudável, não é que a criança não vai entrar em contato com algumas encrencas, mas é diferente do consumo diário. E é diferente do prazer ou da necessidade de consumir aquilo.
Então, da mesma maneira que é difícil você pegar uma criança que come um monte de alimentos cheios de glutamato monossódico, né? Então você tem lá os salgadinhos, que a gente brinca, fala que são os porcaritos, né? Então você tem um monte desses salgadinhos, você tem esses produtos prontos que são ricos em glutamato, né? Salgadinhos. E quando a criança vai comer comida, a comida não tem sabor, porque o glutamato altera o sabor. Quando a criança vai comer lá a bolachinha recheada que fica com a linguinha azul, que vai consumir um monte de flavorizantes, de aditivos químicos que são usados para realçar sabor, tanto doce como salgado, e para dar sabores intensos e fugazes. Então, o que acontece? Eu consumo, o sabor é intenso, mas depois, para mim continuar sentindo aquele sabor, eu preciso comer mais, né? Porque são sabores fugazes. E são sabores muito intensos. Então, a hora que você entra com esses sabores muito intensos e depois você vai dar uma fruta para a criança, a fruta não tem sabor. Então, da mesma maneira que você acostuma uma criança com esses aditivos químicos e depois vai tentar dar comida e você não consegue dar comida para ela, o inverso é verdadeiro. Quando você pega uma criança que ela sempre se acostumou a estar consumindo comida, a estar consumindo alimento de verdade, se acostuma com o sabor da fruta, né, dos alimentos de uma maneira geral, o que acontece na hora que ela vai consumir alguma coisa que não é natural a ela gospe, ela põe para fora, ou ela come um pedacinho e se afasta, né? Essa experiência eu não só tenho com meu neto, como eu tenho com vários pacientes que eu acompanho. E de situações de muitas vezes ter que comer alguma coisa assim e a criança não aceitar, cuspir, não aceitar esses alimentos ultraprocessados. Então, a gente sabe que se você constrói isso desde sempre, você consegue que a criança mantenha um saldo positivo e um desenvolvimento adequado. E aí, prevenindo doenças, né? E que com toda certeza a maior parte dessas crianças que a gente consegue manter nesse processo de equilíbrio e não de radicalização são crianças que você vê que meu neto é um exemplo disso, 4 anos, vai fazer 4 anos, nunca tomou um remédio até hoje, né? Então, sem dúvida nenhuma, são coisas que são inegáveis quando você vai para a prática. Tem aquele momento da adolescência infantil que a gente brinca, né? Quando a criança está próxima de 3 anos, 4, que muitas vezes ela já olha para o prato e fala, verdinho não, amarelo não, né? E que tem esse processozinho que começa a querer se afastar, aí vai de quem? Dos pais ou do cuidador, de quem está dentro desse processo, driblar isso, fazer a criança entender a importância desse alimento e ignorar nesse sentido, obviamente, com muita sabedoria, e fazer com que essa criança não rejeite esse alimento naquele momento. Porque se ela não rejeita naquele momento, ela não vai rejeitar mais. Então, é não deixar que esse processo, uma coisa comum de acontecer, normalmente meu neto olhava nessa fasezinha, ele olhava ali um verdinho no prato, ele fazia assim, pinafre não. Aí a gente, espinafre sim, você vai ver como é gostoso, experimenta. Aí ele punha na boca, mastigava, olhava pra gente e fazia, gostoso? Ah, você tá vendo como é bom? Então vamos continuar comendo. Ele fazia, pinafre não. Então, na verdade, e assim, obviamente, sempre comeu espinafre, sempre comeu de tudo. Fomos descascar uma cenourinha, dá para ele comer. Ah, eu não quero. Fala, nossa, mas o seu tio que ele ama de paixão, né? Sempre comeu. Por isso que ele ficou alto, por isso que ele ficou forte. Catava a cenourinha e mandava ver. Então, o que acontece? Se a gente deixar por conta da criança e do que a criança quer, você não vai conseguir manter o processo dessa alimentação saudável. Então, vai do adulto, que tem que ter muito mais condições de driblar esse processo, de convencer a criança e até da maneira como vai apresentar, e aí, com certeza, trabalhar para que esse processo não se perca, com que tudo que foi feito até então não se perca,
né? E com certeza, eu acho que é o que a gente sempre fala, todo o processo real de mudança acontece a partir do conhecimento. Então, se a gente entende que a gente é formado de nutriente, que nutriente executa função e determina todo o processo físico, mental e emocional, quanto mais numa criança que está formando o organismo e o sistema nervoso central, a importância da qualidade dessa alimentação segura para o resto da vida, né? Vamos falar um pouco sobre a importância da alimentação em relação à qualidade de sono, né? Então, que fatores a gente sabe que pode interferir para que a gente tenha ou não, né, um sono adequado? É muito importante. O sono, ele tem a mesma importância que uma alimentação adequada, que uma hidratação adequada, que uma atividade física regular. A interferência do sono na qualidade de vida, ela é tão determinante quanto qualquer um desses outros fatores que a gente colocou. Então, durante o sono, a gente tem o pico de liberação de vários hormônios que vão determinar o ciclo biológico no dia seguinte, né? A gente tem o pico da liberação do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele usa a gordura como energia, preserva músculo e renova a célula. Claro que para quem está crescendo é o pico da renovação celular, mas para quem não cresce mais é o pico da renovação celular. Se a gente renova 50 milhões de células por dia, o pico da renovação celular é durante o sono. E essa renovação celular determina nossas funções. Então, a qualidade de sono, ela é fundamental para que a gente elimine células mal formadas, para que a gente sedimente as informações que recebeu durante o dia para consolidar a memória, né? Então, inúmeros fatores acontecem durante esse sono e aí a importância da qualidade dele. Pico da liberação dos hormônios, né, que vão determinar essa qualidade de sono e vão determinar aí também o equilíbrio do organismo, em geral é das 11 da noite até as 2h30, 3 horas da manhã. Por isso que é muito importante, de preferência, estar dormindo até as 11 horas, né? 11 horas, vai, máximo meia-noite. O grande problema é a gente pegar pessoas que falam, eu durmo às 2 da manhã, né? Eu durmo lá 1h30 da manhã. Com toda certeza já não vai ter mais todos os benefícios que poderia ter e deveria ter dessa qualidade do sono. E a alimentação, o que ela tem a ver com isso, né? Muitas vezes a gente ouve o pessoal falar assim, eu tento dormir cedo, mas eu não consigo, né? Eu fico, eu rodo e eu não consigo dormir, eu demoro para dormir. E quando eu consigo dormir, eu durmo, mas quando eu acordo cansado, né? Quando a gente ouve esse tipo de coisa, o que está acontecendo? Normalmente é um processo de agitação mental. São pessoas que têm como órgão de choque o sistema nervoso central e a cabeça ela liga, né? Como a gente brinca, não é nem no 240, né? Liga no 450. Então a cabeça não para de pensar. Quando a cabeça não para de pensar, a pessoa não consegue pegar no sono. E se ela não consegue pegar no sono, ou quando ela consegue pegar no sono, ela começa a dormir por exaustão. Só que ela dorme e a cabeça não. Então, quando acorda cansada, acorda com sono, às vezes mal-humorada e leva um tempo para pegar, né? Para conseguir engatar. Quando é isto que acontece, normalmente é porque existem processos inflamatórios que estão fazendo excitação de célula nervosa. E esse processo inflamatório, ele tem relação com proteínas mal digeridas, e aí os campeões em relação a isso são leite de vaca, soja, o trigo, os cítricos, o grupo da laranja, e muito excitatório de célula nervosa. Para todo mundo? Não. Para quem tem como órgão de choque o sistema nervoso central. Então, como são substâncias que são excitatórias e algumas funcionam como opioides, elas acabam fazendo excitação de célula nervosa. Outros alimentos que podem relacionar, né, com essa excitação de célula nervosa são, por exemplo, a cafeína.
A cafeína é um excitatório de célula nervosa. O aspartame, o glutamato monossódico, feniletilamina, uma substância presente no chocolate. Aí o chocolate, ele associa feniletilamina com a cafeína, né? São duas substâncias excitatórias de célula nervosa. Por isso que é comum a gente ouvir pessoas falarem assim: eu não posso tomar café depois das 2 da tarde, das 3 da tarde. Por quê? Porque eu acordo, aí eu não consigo dormir. Porque como a cafeína ela inibe um neurotransmissor inibitório chamado GABA, inibiu o GABA é o que evita agitação mental, né? E que melhora foco. Quando a cafeína inibe o GABA, ela excita o glutamato. Então ela faz o quê? Um processo excitatório de célula nervosa e a pessoa não consegue relaxar, não consegue fazer a cabeça parar de pensar. Então, sem dúvida nenhuma, à noite é importante evitar a cafeína. Para quem tem esses sintomas, é importante evitar a cafeína, é importante evitar açúcar, é importante evitar chocolate e todos esses outros alimentos que eu já falei, né? E outra coisa fundamental é que, além desse processo, né, que pode vir por excitação neuronal, algumas pessoas elas não têm problema de pegar no sono. Elas deitam e dormem, mas ficam acordando durante a noite. Ou não tem uma qualidade de sono adequada. Quando a gente fala no hormônio do sono, que é a melatonina, o principal, ou melhor, o único precursor do hormônio do sono é a serotonina. Serotonina, que é conhecida como neurotransmissor do bem-estar, ela é o precursor da melatonina. E a queda da serotonina, ela pode fazer com que a gente tenha dificuldade de formar essa melatonina. E quando a gente fala que é comum a serotonina cair do fim da tarde para a noite, é porque ela vai formar a melatonina, né, o hormônio do sono. Só que quando uma pessoa tem erros de comportamento alimentar, fica longos períodos sem comer, consome alimentos inflamatórios, como eu já falei, os mesmos alimentos inflamatórios que eu falei no caso anterior, podem inibir, da mesma maneira que inibe o GABA, inibe a serotonina. Como a serotonina é o precursor do hormônio do sono, pode interferir em qualidade do sono pela inibição da serotonina. Então, não passar de 2h30, 3 horas sem comer, para não faltar energia para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central não tem reserva de energia, então é importante comer a cada 2h30, 3 horas. É importante comer de preferência uma fruta em cada uma delas, que ajuda a manter a energia regular para o sistema nervoso central. Comer salada verde no almoço e na janta. Salada verde, o verde tem magnésio, né? Magnésio que tem tanto nos legumes, nas verduras, mas principalmente nas folhas verdes, também tem no grupo do feijão. E o magnésio, ele é presente, ele é necessário para formar todos os neurotransmissores. E o magnésio, ele vamos falar assim, ele tem uma ação calmante, ele ajuda no processo de relaxamento. Então, sem dúvida nenhuma, esses alimentos são fontes de magnésio. Então, é muito importante. Magnésio, vitamina B6, né? Triptofano, presente em vários desses alimentos. A banana é um dos maiores, né, exemplos aí de fonte de triptofano. São tudo precursores da serotonina, que são precursores do hormônio do sono. Então, uma alimentação equilibrada e que também, por ação dessas frutas, dessas saladas e dessas fibras, mantém uma microbiota saudável. A microbiota saudável do intestino, ela evita crescimento de fungos e más bactérias. Fungos e más bactérias produzem toxinas que podem diretamente do intestino agir no sistema nervoso central, ativando o glutamato e inibindo o GABA e a serotonina. E isso pode interferir em várias funções mentais e emocionais. E uma dessas funções é o sono. Qualidade de sono, ela está totalmente ligado a equilíbrio na alimentação, tá? Então é importante, e uma coisa bem comum muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem que durante o sono elas têm sono agitado, pesadelo, suor noturno. Esses sintomas são clássicos de hipoglicemia. Tanto é que algumas pessoas ainda acordam passando mal à noite e falam, preciso comer. Aí muitas vezes o pessoal acha que é compulsão alimentar e muitas vezes é hipoglicemia, tá? Então,
é fundamental. Se a pessoa janta 6, 7 horas, 8 horas da noite, mas vai dormir 3 horas depois ou mais, depois de 2 horas e meia, 3 horas que jantou, coma no mínimo uma fruta ou até um pedaço de batata Yacon, porque isso vai ajudar a regular a glicemia durante o sono. E isso melhora toda a função do sistema nervoso central e evita a hipoglicemia, que os horários mais comuns de hipoglicemia, começo da manhã, fim da tarde, durante a madrugada. E hipoglicemia é uma coisa que interfere muito em qualidade de sono. Então, é outro fator fundamental que a gente vai prestando atenção em todos esses detalhes, que normalmente com esse processo equilibrado ajuda muito a melhorar também a qualidade de sono, ok?